Fala galera, tudo beleza? Meu nome é André, eu sou fã de luta livre há mais de 30 anos. E no vídeo de hoje a gente vai ver quem foram os melhores lutadores dos últimos meses. A gente vai refazer um tipo de ranking, um tipo de tier list que a gente fez lá atrás, onde a gente listou os melhores lutadores até o mês de maio. Então, se você quiser saber a minha opinião sobre quem foram os lutadores que mandaram muito bem e os lutadores que deixaram a desejar entre os meses de junho até setembro, não deixe de assistir esse vídeo, porque as minhas opiniões certamente irão surpreender vocês. Mas não deixe também de fazer tudo aquilo que a gente pede para ajudar o nosso canal. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos e deixe o seu hype, porque tudo isso ajuda o YouTube a divulgar a gente, beleza? Então vem com a gente para mais uma das nossas tier lists. E desde já eu quero dizer que eu já deixei de fora dessa análise inicial um bando de lutador. Por exemplo, o Eric Ivar, né, dos War Raiders, eu coloquei nos deixou a desejar porque eles lutaram muito pouco nesse período, né, e quando lutaram tiveram lutas muito medianas. Como NPCs eu botei aqui o Austin Theory, que está fora, né, ele literalmente é a essência do NPC, né, ele só aparecia no fundo discutindo com o Grayson Waller. Os Creed Brothers, que depois da contusão do Chad Gable, basicamente apareceram em um ou dois intervalos e depois sumiram da televisão. O Pete Dunne e o Tyler Bate, que também sumiram, fizeram uma luta, né, de retorno contra o New Day, e aí depois eles hoje, segundo as más línguas, estão servindo aí como os grandes americanos e estão ajudando o El Grande americano. E também temos o Tozawa, né, que o Tozawa basicamente só aparece para dançar e apanhar muito raramente. Os que estão fora da WWE hoje, né, o Chad Gable por contusão, né, está fora da WWE. Cruz Del Toro e Joaquim Wilde, esses dois, eles apareceram, né, chegaram até a fazer uma luta pelo título de duplas, mas hoje estão mais atuando da AAA do que qualquer coisa. O Ilya Dragunov está fora, já recuperado, mas a WWE ainda não trouxe ele para o main roster. Ludwig Kaiser está sumido, ninguém sabe por quê. Tamatonga, contundido. Apollo Cruz, contundido. Elton Prince e Kit Wilson estão fora porque o Elton Prince está contundido, teve um problema no nariz, né, durante uma luta. Bom, agora vamos avaliar essa rapaziada aqui e vamos dizer em que posição que eles estão no nosso ranking. Lembrando que o nosso ranking é Absolute Cinema, que são aquela galera que foi muito top no período, entregou demais, mandou bem, deixou a desejar, e os nossos queridíssimos NPCs, né? Bom, AJ Styles. Bom, AJ Styles, na minha opinião, ele até a field contra o Dominic, ele tava num ponto de entregou demais. Mas quando começou a field pro Clash in Paris, em que ele ficou perseguindo, na verdade até antes do Clash in Paris, né? Já antes do Clash in Paris, quando ele estava perseguindo o Dominique, e ele estava fazendo todas aquelas cenas cômicas dele fingindo ser alguém e tudo mais, estava muito bom, realmente foi Absolute Cinema essa forma como ele se apresentou. As lutas que ele fez foram muito boas, mas eu acho que foi mais pela persona dele, essa mudança da persona dele, que ele entrou nesse ponto aí. E aí ele ainda por cima, nesse último show, ele mandou uma pipe bomb lá durante o intervalo. Então, vamos ver, né? Vamos ver o que a WWE vai fazer aí com essa pipe bomb, que segundo as notícias foi chute, tá? Foi verídico. Bron Breakker entregou demais, na minha opinião. A persona dele tá bem encaminhada, ele tá fazendo boas lutas, tá com um perfil destruidor muito bom. Só que, na minha opinião, teve um lutador da stable dele que brilhou mais do que ele. E estamos falando do Big Bronson Reed. Pra mim, Bronson Reed, absolute cinema nesse período. Essa história do Tribal Thief, né, do ladrão tribal, que usou a Shula Fala, que eram os tênis do Roman Reigns no período, eu achei que, cara, foi muito legal. E a forma como eles estão construindo o Tsunami para ser talvez o finisher mais devastador da companhia, eu acho que é muito legal. E ele tá crescendo assim absurdamente. Enquanto o Bron Breakker tá crescendo numa evolução linear, o Bronson Reed tá crescendo numa evolução exponencial. Tá muito bom. Só a WWE empurrar o cara, né? Se ela empurrar o cara, vai dar muito certo. Bom, CM Punk. CM Punk, cara, absolute cinema. A luta dele contra o Gunther foi maravilhosa no SummerSlam.
E essa feud dele com o Seth Rollins tá muito boa, ainda mais agora com a adição da AJ Lee, né? Então, assim, a forma como ele se expressa, as promos dele, a reação dele com a AJ Lee, com aquela carinha de orgulho e tudo mais. CM Punk, pra mim, no período de junho a setembro, absoluto cinema. Ele teve a luta contra o John Cena também, e foi uma luta sensacional. Teve uma build sensacional. Ele vestido de punk, de punk life, né? Vestido de Doctor of Thuganomics, foi muito legal. Então, assim, CM Punk, absoluto cinema no período. Dominic Mysterio. Dominic Mysterio, eu vou colocar ele como entregou demais, tá? Eu acho que ele poderia ter lutado um pouquinho mais no começo desse período. Ele passou um tempo machucado, né? Legitimamente. Ele lutou no World Collide de julho. Eu acho que foi julho. E aí ele se machucou na primeira luta, naquela luta four-way, né? Uma luta de 4 fatais. Ele se machucou. Ele perdeu aquela luta, ele ia ganhar o Mega Campeonato, e aí ele perdeu por causa do AJ Styles. E aí ele ficou um tempo fora. E aí aquela história dele fugindo do médico e o AJ Styles indo atrás dele foi muito legal. Né? Depois disso ele fez algumas defesas pelo título quando ele voltou. A luta dele contra o AJ Styles podia ter sido melhor no SummerSlam. Mas eu acho que no final das contas ele acabou demonstrando aí que é um cara que a WWE vai empurrar pro futuro. E ele pode ser um cara grande aí na WWE, viu? Ouso dizer que ele pode ser um lutador maior na WWE do que o próprio pai, tá? Dragon Lee, cara, Dragon Lee mandou bem. A WWE começou a investir nele nos últimos tempos. Ele tava sumidaço da televisão. E aí, de repente, a WWE começou a investir nele e ele tá aparecendo nessa field aí pelo Campeonato Intercontinental, né? Ele geralmente tem ajudado o AJ Styles nessas tretas que ele tem tido com o El Grande Americano por causa da raiva dele com o fato de que alguém está impersonando um lutador, né? Então tá sendo bem interessante ver o Dragon Lee lutando pela WWE, lutando bem, né? Então vamos ver se a WWE continua investindo nele ou se é apenas fogo de palha. Bom, El Grande Americano. Esse El Grande Americano, nós estamos falando do El Grande Germânico, né? Aqui quando a gente faz essas avaliações aqui, eu tento não manter um pouco aqui, Fave, né? Na brincadeira do El Grande Americano. A gente sabe que é o Ludwig Kaiser, né? A gente botou o Ludwig Kaiser aqui que ele estava sumido porque a persona do Ludwig Kaiser não tem aparecido, né? Mas o El Grande Americano tem sido sensacional. O cara, absoluto cinema. O Ludwig Kaiser adaptou o estilo de luta dele pra um estilo de lutador, cara. É absurdo. E a forma como ele tá conectando com os fãs também é muito absurda, porque, ao contrário do Chad Gable, o El Grande Americano, o Ludwig Kaiser fala espanhol. E ele tá até cantando em espanhol nos shows lá no México e tudo mais. No México ele é face, eu diria. É muito interessante, o público lá no México abraçou o cara. E é uma coisa que era pra ser uma paródia. Então, cara, muito bom. A forma como ele aparece, os maneirismos dele, as lutas dele são espetaculares. Então, é grande americano, absoluto cinema pra mim. Finn Balor, cara. Finn Balor é absoluto cinema, né, gente? Essa história com a Liv Morgan e a introdução da Roxane Perez no grupo, né? E aí, ele sempre com aquele sorriso assim, né? Quando a Roxane Perez atrapalhava, ou quando ela começava a se relacionar ali com o Dominic Mysterio, na cara da Liv Morgan. Cara, Finn Balor é sensacional nesses maneirismos, né? E as lutas dele muito boas, sempre muito boas. Então, Finn Balor, pra mim, absoluto cinema. Grayson Waller, cara, ele era pra ser um NPC, ele tava como um NPC há muito tempo, e agora ele voltou com o New Day, ele mal luta, né? Então, pra mim, eu acho que ele deixou a desejar, porque ele mal luta, quando ele luta bem, mas, assim, cara, eu vou botar como mandou bem, porque ele agora no final, agora em agosto e setembro, com essa história da petição pra banir o Mexican Destroyer, ele até que tá aparecendo um pouco mais, né? Ele oficialmente é um aliado do New Day. E aí ele tá ajudando aí nessa petição tal. E aí os maneirismos dele, a forma dele agir, estão muito boas, né? Inclusive, quem teve a oportunidade de ver o show ao vivo e viu a promo do New Day com o Grayson Waller, forçando o Vic Joseph a agradecer a Deus pelo New Day, cara, aquilo ali foi sensacional.
Gunther. Bom, o Gunther, cara, ele é um caso interessante, porque ele chegou a ser campeão mundial nesse período, né? Ele ganhou o título no dia 9 de junho e perdeu pro CM Punk no SummerSlam. Foi um title reign esquecível. Ele mal defendeu, eu acho. Eu nem sei se ele defendeu. Ele simplesmente lutou e perdeu pro Punk. Então foi um title reign transicional, né? Mas o cara foi campeão mundial e ele fez uma boa luta contra o Jey Uso e fez uma ótima luta contra o CM Punk, né? Então, se a gente considerar esse fator, eu acho que ele entregou demais. As promos dele muito boas, histórias, só falava verdades no microfone. Infelizmente, depois do SummerSlam, ele teve que parar um tempo para poder fazer umas cirurgias, então eu acho que isso acabou atrapalhando um pouco a vida dele. Mas ele acabou mandando bem e eu acho que ele entregou demais por conta dessas histórias todas. J.J. McDonagh eu acho que entregou demais, principalmente no ringue, tá? Não tanto pela persona, não tanto pela forma como ele age, atua com o Judgment Day. Ele não é tão engraçado quanto o Finn Balor, mas as lutas dele foram muito boas, assim. Ele quando tá no ringue, ele é um diferencial. Ele acaba lutando muito bem, então pra mim, J.J. McDonagh entregou demais. Jey Uso. Jey Uso pra mim, cara, deixou a desejar. Ele, pra mim, não tá pronto pra ser um main eventer. Eu acho que agora, no final desse período, que ele tá começando a pensar em se tornar mais parecido com o Roman Reigns, isso tá começando a trazer umas camadas pro personagem dele que tá sendo interessante. No ringue, ele continua ruim. Mas agora, quando ele se associou ao Jimmy Uso, as coisas melhoraram. Ele ficou mais confiante, porque o Jimmy Uso tá dando voltas nele no microfone. E eu acho que isso vai ajudar a confiança dele no ringue também. Vamos ver se isso vai ajudar ele pro futuro. Foi bom, eu acho, essa reunião dele com o Jimmy contra os Brombrons nessa luta que vai acontecer no próximo WrestlePalooza, que vai acontecer na semana que vem. Agora, Kofi Kingston. Pra mim, tanto Kofi Kingston quanto o Xavier Woods foram muito bem nessa história aí desse funeral do título, tá? E eles estão cada vez mais apresentando esse personagem de forma mais convincente, né? O Kofi Kingston eu vou botar como entregou demais, porque eu acho que ele tem, dos dois, ele tem uma cara um pouco mais séria. Já o Xavier Woods, ele tá tão exagerado, tão exagerado, tão exagerado que eu tô curtindo demais. Então, pra mim, Xavier Woods, absoluto cinema. E os dois lutando ainda estão mandando muito bem, né? Eu já tô quase pedindo pra que a WWE volte a colocar o título de duplas neles, tá? Mas eu tenho uma outra dupla que eu gostaria de ver campeões. E daqui a pouco eu já falo sobre eles. Agora o Logan Paul, né? Logan Paul, cara, absoluto cinema, né? O cara, pelo amor de Deus, olha, eu jamais pensei que eu fosse elogiar tanto o Logan Paul. Mas, cara, sensacional, né? O cara tá mandando demais, né? O cara, ele tá lutando bem, né? É, na minha opinião, um dos melhores lutadores da WWE hoje no ringue. E as promos dele estão sendo muito boas, né? Essa história dele ficar criticando o Jelly Roll por ser um outsider, sendo que ele mesmo é um outsider, é muito engraçado, né? Então, eu acho que, cara, o Logan Paul tem um futuro brilhante se ele quiser realmente manter essa pegada, né, como um lutador da WWE. Vamos ver. Se ele quiser abandonar um pouquinho a vida dele de youtuber e quiser concentrar na vida de lutador, esse cara pode ser muito grande na WWE. Ó, o Watson eu acabei esquecendo, né? Tá fora da WWE, tá machucado, né? Então vamos botar ele aqui pra baixo. O Rey Mysterio também, né? Eu esqueci de tirar aqui, também tá fora da WWE. Penta. Bom, dizer, né? Deixou a desejar, né? O Penta, ele não deixou a desejar por culpa dele. Não foi porque ele lutou mal, é diferente. É porque ele não. Quando ele luta, ele perde. E não é culpa dele. É o booking da WWE que me enfurece plenamente com o fato de que os caras não conseguem aproveitar um dos caras que tem a maior aura da companhia. O cara é sensacional. Realmente a impressão que me passa é que eles estão. Eles não estão empurrando ele por causa das dificuldades do Penta com o inglês. Tá? E isso é o que a gente fala. Cara, não ter um inglês afiado, cara. Tu pode ser o melhor lutador do mundo e não vai dar certo. Não vai dar certo. Então, pra ele, cara, eu só vejo uma solução.
ele trabalha com o irmãozinho dele, né? Rey Fênix, que também deixou a desejar. Ele teve algumas lutas nesse período e depois sumiu. Desapareceu. Escafedeu-se. Rey Fênix sumiu. Ninguém sabe onde ele foi parar. Então, cara, na boa, WWE, bota esses dois juntos, bota eles com o título do Monday Night Raw de duplas, né? O campeonato mundial de duplas e bola pra frente, porque realmente vocês droparam completamente qualquer tipo de aura que o Penta tinha, coitado. Dá uma pena tremenda. O Rusev mandou bem. Eu acho que a persona dele tá ainda sendo construída, mas eu acho que as lutas que ele fez foram muito boas, incluindo a Donnybrook match que aconteceu no Clash in Paris contra o Sheamus. Então eu acho que ele mandou bem, assim como o Sheamus, né? O Sheamus ajudou muito a reconstruir o Rusev como uma ameaça. Vamos ver o que a WWE vai fazer com ele agora, se vai manter ele no roster ou se vai dar uma sumida com ele de novo, assim como eles estavam fazendo antes do retorno do Rusev. Sami Zayn, pra mim, entregou demais. A WWE tem feito ele ter boas vitórias. O pessoal já tá reclamando um pouquinho que ele tá meio forçado, Sami Hogan e tudo mais. A luta dele contra o John Cena, que ele chutou de um monte de AA de finalizador. Mas eu gosto dele. E as promos dele foram muito boas, as lutas dele foram muito boas, então por isso que eu acho que ele entregou demais. E Seth Rollins, gente, eu preciso falar alguma coisa do Seth Rollins, assim, de boa. De boa. Não precisa, né? O cara simplesmente fez o cash-in da década, né? Que foi o cash-in lá do SummerSlam. Então, não tem o que falar. Seth Rollins, absoluto cinema. E, cara, esse cara aí, ele vai ser o cara da companhia pelos próximos anos. Assim que o John Cena se aposentar, eu acho que ele vai conseguir passar o Cody Rhodes. Apesar de que a WWE tá investindo muito no Cody Rhodes, vai ser uma situação parecida com o Punk e Cena, e o Seth Rollins vai ser o Punk para o Cody Rhodes ser o Cena, tá? Vamos ver o que vai acontecer, mas Seth Rollins, absoluto cinema. Aleister Black, pra mim, no começo desse período, tava meio decepcionante. Mal lutava, quando lutava. Ele tava engalfinhado naquela feud com Demise e Carmelo Reis e tal. Agora, essa feud dele com Damian Priest acabou que ajudou a solidificar essa persona vilanesca dele. Essa feud parece que não acabou. E eu acho que ele tá começando a se estabelecer melhor. Eu gostaria de ver ele como líder de uma rio. De uma facção. Né? E eu acho que poderia dar muito certo. Tá? Eu vou colocar ele como mandou bem nesse período, mas ele poderia ter sido ainda melhor. Eu acho que ele tem um bom espaço para evoluir aí. Bom, Alex Shelley e Chris Sabin, cara, deixaram a desejar, né? Assim, os dois mandaram. Cara, não tem como botar coisa deixar a desejar. Mandaram bem por causa das lutas, né? Porque toda a luta que esses dois lutam é sensacional. Lutaram pra caramba no SummerSlam na TLC. O problema é que os caras só perdem. E novamente, não é culpa deles, é culpa da WWE que não investem neles. Então, cara, me dá raiva de ver esses dois sendo utilizados como os jobbers da divisão, cara. Isso é muito injusto com os caras que são a melhor dupla, talvez, da WWE hoje, em matéria de qualidade de ringue. Entendeu? Enfim, não tem o que falar. Outra dupla que eu acho que mandou bem, o Action e o Nathan Frazier, né? O Fraction é o mesmo problema do Alex Shelley e Chris Sabin. Eles chegaram com um hype muito grande, chegaram a vencer todo mundo. Quando eles estavam fazendo a luta contra os Street Profits, eles acabaram tendo a interferência do retorno do Wyatt Six, né? E aí depois caíram no card, nunca mais subiram. Teve a luta da TLC, e eles também mandaram muito bem, mas não ganharam o título e já deram uma sumida do ringue. Então, isso acaba frustrando um pouco. O Angelo Dawkins e o seu parceiro Montesford, esses dois mandaram muito bem, tá? O Montesford tá até sumidinho aqui. Cadê o cara? Não tô achando a carinha dele. Bom, vamos continuar aqui. O Andrade, ele deixou a desejar. Tava sumido, apareceu com o Rey Fênix, se tornou number one contender, chegou a lutar na luta de TLC e depois sumiu, né? Então, eu acho que deixou a desejar. Ele teve boas lutas, mas assim, no geral, no período, ele acabou sumindo. Bom, o Angel e o Burton, eles chegaram a aparecer algumas vezes nesse período, mas depois eles foram pra Triple H e lá não saíram, né? Então eu vou considerar que os dois estão fora da WWE, tá?
Porque hoje eles estão lutando mais na AAA do que qualquer coisa. O Santos Escobar tem acompanhado eles. Então vou botar eles lá. O Angelo Dawkins eu vou colocar que ele entregou demais. Eu não tô achando a carinha do Montesford. Depois a gente acha. Mas o Angelo Dawkins, pra mim, ele entregou demais. Tanto ele quanto o Montesford nessas lutas da divisão de duplas se sobressaíram. Carmelo Reis, cara. Eu vou colocar que ele mandou bem, porque quando ele tá no ringue, ele luta bem. Essa storyline contra o Demise, ela vai chegar em algum lugar. Eu não tô gostando, mas eu acho que ela vai chegar em algum lugar. Com o Carmelo Reis se voltando contra o Demise e talvez se tornando face no processo, tá? Apesar de que ele foi pra NXT agora, tá se envolvendo com o Trick Williams, meio complicado de saber o que a WWE tá querendo fazer com ele. Acho que nem eles sabem o que estão querendo fazer com ele. Cody Rhodes, pra mim, entregou demais. Apesar de algumas promos repetitivas e genéricas, ele, cara, não tem como falar que ele não entregou demais com a sua luta 5 estrelas com John Cena no SummerSlam, né? A gente não pode colocar ele no patamar de Absolute Cinema porque ele não teve aquele pluizinho, mas ele com certeza entregou demais. Eu só acho que essa galera aqui foi algo a mais nesse período. Damian Priest deixou a desejar, pra mim, eu acho que a persona dele acabou com toda a aura possível e imaginável. Não gosto das lutas dele, confesso. Simplesmente eu preferiria que ele fosse heel. Ele como face pra mim já deu. Dexter Lumis e Joe Gacy, os dois melhoraram muito no ringue nos últimos tempos e a persona deles está muito legal com o White Six. Então vou botar que eles entregaram demais, né? Se eu tô bem lembrado, eles retornaram justamente nesse período, né? Depois do Money in the Bank. E eu acho que esses dois aí têm até um bom futuro como campeões de duplas da WWE. Vamos esperar que eles consigam se manter no topo e tendo boas apresentações, né? Porque Street Profits, por exemplo, são muito bons. Drew McIntyre. Deixa eu ver se eu coloquei. Não, realmente sumiu a imagenzinha do Montesford, né? Vai entender. Drew McIntyre. Cara, Drew McIntyre pra mim entregou demais. Ele continua tendo boas lutas, e tava numa boa field com o Cody Rhodes, tirou ele do caminho pro Cody Rhodes fazer o filme e agora tá envolvido no embrolho aí com o Randy Orton. Vamos ver qual vai ser a luta, mas eu acho que vai ser Drew versus Randy no WrestlePalooza. Eu acho que vai ser uma grande luta e aí a gente deve ter a oportunidade aí do Randy Orton acabar perdendo pro Drew. O Drew vai ganhar um cartaz aí para poder depois continuar essa caminhada para desafiar o Corey mais para frente. Eric Rowan é um NPC, né? Uma definição de NPC, ele não atrapalha as lutas, não faz nada, sinceramente. Jacob Fatu, cara, Jacob Fatu é um caso interessante, né? Ele ganhou o campeonato dos Estados Unidos, né? E aí depois ele perdeu no Night of Champions com a formação lá dos MFTs do Solo Sikoa. Ele se miscuiu lá com o Solo Sikoa, se envolveu numa field com ele. Teoricamente ainda está numa field com ele, mas ele ultimamente ele só tem aparecido para interferir, né? A gente tem visto ele lutando pouco. Então, no total, eu vou botar ele como entregando demais, porque as lutas dele têm sido boas e a aura tem sido boa. Mas ele caiu um pouquinho de nível nesse período. E isso surpreende um pouco. Tá? A gente realmente não sabe o que a WWE tá fazendo com ele. JC Mateu. Cara, JC Mateu, ele estreou com pompa no Money in the Bank, né? Apareceu lá pra... Aliás, foi depois do Money in the Bank, né? Foi no Night of Champions. Não, foi antes foi entre o Money in the Bank e o Night of Champions que ele estreou. Foi no Saturday Night Main Event, né? Foi isso. Ele apareceu como uma força no começo, hoje é praticamente um NPC, né? Ele só não é um NPC porque ele de vez em quando ainda luta pra apanhar. Virou o jobber dos MFT junto com o Tom Galoa, né? Então, tanto o JC Mateu quanto o Tom Galoa eu vou deixar como deixando a desejar. Jimmy Uso pra mim mandou bem, sendo que agora nesse finalzinho, quando ele se uniu ao Jey Uso, ele deu um brilho, assim, um salto enorme. E isso pode ajudar muito a carreira do Jimmy Uso, tá? Que pode acabar sendo empurrado daqui pra frente. Então, vamos ver o que a WWE vai fazer com o Big Jim, mas eu gostei dele, principalmente agora no final. Ele teve boas lutas, ele luta melhor do que o Jay, e essa reunião com o Jay pode ajudar o Jimmy a brilhar mais.
Então eu acho que ele mandou bem. John Cena, Absolute Cinema, né? A única coisa que eu não gostei desse período do Cena foi a sua. Foi o seu face turn. E foi muito aleatório. Tirando o face turn aleatório dele, eu acho que o John Cena foi sensacional. Essas lutas que ele tem feito homenagens a lutadores com quem ele não poderá lutar, usando os finishers deles, tá sendo muito legal. Né? E aí a gente agora fica esperando a próxima luta do Cena pra ver quais vão ser os finishers que ele vai usar agora. Então tá sendo muito bom esse finalzinho de aposentadoria dele. Vamos ver como é que vão ser as últimas lutas dele. Johnny Gargano e Tommaso Ciampa, pra mim, entregaram demais pelo fato de que, além de eles lutarem bem, de terem sido destaques nas lutas TLC, a persona deles é muito engraçada. E tá tendo essa batalha eterna aí do Tommaso Ciampa com a camisa, né? O que a gente fica brincando, né? O Ciampa não tem camisa, tal, não usa camisa. Então, esses dois estão sendo muito bons, muito legais. Eu só não boto eles como Absolute Cinema porque eles não ganharam título, né? Então eles ficam aí nessa posição. Kevin Owens, coitado, tá fora da WWE, né? Outro que eu esqueci de tirar. LA Knight. Cara, LA Knight. LA Knight pra mim deixou a desejar, cara. Só apanha também. Só perde. Apesar das promos serem boas e sendo que ele fala tão rápido que às vezes se embola na promo dele, mas eu acho que ele deixou a desejar porque ele só perde. O cara não ganha, né? Virou jobber das estrelas, infelizmente. A aura dele foi toda pelo ralo. Então, vou colocar o LA Knight nesse período como deixou a desejar. Já o Randy Orton, pra mim, entregou demais. E ele teve a field, ele lutou contra o Cody Rhodes lá no Night of Champions, né, na final do King of the Ring, acabou perdendo, por aquela coisa se ia ter heel turn ou não, não teve e agora tá envolvido nesse embrolho aí com o Drew McIntyre, né, e eu acho que pra idade dele, pro jeito dele, eu acho que ele tá lutando muito bem. Vamos ver como é que vai ser agora esse embrolho desses dois no WrestlePalooza, eu acho que tem um bom potencial aí. Roman Reigns, cara, entregou demais, boas promos, teve uma boa luta no SummerSlam com o Jay contra os Brons. Agora depois teve uma ótima luta contra o Big Bronson Reed, quando ele resgatou a Shula Fala. Acabou sendo estraçalhado no Clash in Paris e vai ficar sumido por um tempo aí, filmando lá o Street Fighter. Mas nesse período aí que ele tá tendo essa feud aí, né, teve o retorno dele e tudo mais, eu coloco ele como tendo entregue demais. Só não foi Absolute Cinema porque teve poucas promos e tudo mais. Solo Sikoa pra mim, cara, eu vou colocar como mandou bem só porque ele ganhou o campeonato dos Estados Unidos lá no Money in the Bank, mas, cara, depois disso, esse title reign tá sendo meio engraçado, né? Ele formou os MFTs, só que, cara, os MFTs o pessoal fica brincando e eu concordo que tem aura negativa, né? Eu acho que o jeito dele de fazer entrevistas tá legal, a persona dele mais cômica tá legal, as lutas dele são mais ou menos pra boas, então fica naquela coisa assim, nossa, podia ser melhor? Podia. Ele tá na média. Tá na média. Por isso que o Solo Sikoa eu vou colocar como mandou bem. E o Talatonga, cara. O Talatonga ele aparece de vez em quando, mas eu acho que ele teve uma luta na WWE esse tempo todo, cara. Eu vou colocar ele como um NPC só por causa disso, cara. Sinceramente. Não, vou botar ele aqui como deixou a desejar, porque muita gente tava esperando que o Talatonga lutasse. Ele lutou uma vez ou duas. E de resto ele só aparece como uma pessoa dominadora. Vamos colocar o NPC, a definição de NPC, né? Só teve uma luta. E até que lutou direitinho, mas ele não aparece muito pra lutar. Quem aparece mais pra lutar é o Joe Gacy e o Dexter Lumis. E o The Miz, pra mim, ele nessa storyline com o Carmelo Reis, ele tá lutando bem e tá sendo bom pra ele levar o Carmelo. Então vou colocar ele como tendo mandado bem. Eu não vou avaliar ninguém da NXT, tá? Porque eu não tenho assistido NXT, sinceramente. Eu sei que o Ethan Page merecia estar aqui numa posição de entregou demais. Sei que tem lutadores aqui que mereciam estar por aqui, mas como eu não acompanho, eu não vou avaliá-los, tá? E o Montesford, que eu não tô vendo a carinha dele aqui, sei lá por quê, tá? Simplesmente sumiu a imagem do Montesford. Eu colocaria ele na posição de Absolute Cinema, porque o cara tá mandando demais, tá destruindo no ringue. E sinceramente, esse é um cara que a WWE tem que empurrar pra ontem como lutador de simples, tá? Então, na minha lista bem restrita aqui dos lutadores que foram Absolute Cinema,
AJ Styles, Big Bronson Reed, CM Punk, El Grande Americano, Finn Balor, Xavier Woods, Logan Paul, Seth Rollins, John Cena e a imagem do Montesfort, que You Can't See Him, apesar de ele não ser o John Cena. Bom, essa foi a minha lista dos melhores do período entre junho e setembro. Eu quero saber a sua lista. Então, não deixe de colocar aqui embaixo nos comentários quem foram os lutadores que foram Absolute Cinema para vocês. Eu quero saber a sua opinião. E muito obrigado por vocês estarem assistindo e acompanhando os nossos vídeos. Não deixem de continuar a maratonar os nossos conteúdos para que o YouTube continue a divulgar o nosso canal. Eu vou deixar algumas opções aqui na tela para vocês. Desde já, eu agradeço o apoio de todos. A gente se vê do outro lado. Um grande abraço. Até a próxima.